Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amados, minhas amadas, que nos acompanham nas nossas aulas de Direito, em especial na nossa disciplina de Direito Penal. Em nossa última aula de Direito Penal, nós falamos do emprego irregular de verbas ou rendas públicas, da concussão, do excesso de exação e da corrupção passiva. Em nossa aula de hoje, nós iremos falar da facilitação do contrabando ou descaminho, da prevenção própria e imprópria. Tá? Todo esse assunto eles estão previstos no título 11 dos crimes contra a administração pública, no seu capítulo 1, que é dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, continuemos com nossa aula, que nós falamos, a última foi até o artigo 317 do CP. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que façam sua inscrição, nos ajudem com o seu like, com as suas críticas, façam comentários fazendo críticas, tá? Para que eu melhore o conteúdo das aulas, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Bom, o artigo 318 do Código Penal, ele diz que facilitar com a infração do dever funcional a prática do contrabando ou descaminho. O artigo 334, o artigo 334 trata do descaminho, né? Tem pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Os crimes previstos neste capítulo, nesse artigo, ele trata de funcionário público. Portanto, o sujeito ativo aí é sempre o funcionário público. Haja vista estar o funcionário público investido do seu dever funcional, né? O legislador, nesse artigo, ele teve a preocupação de que o referido crime ele tenha por finalidade evitar que o funcionário público, no exercício de suas atribuições, diante de uma conduta criminosa, pratica ou praticada por qualquer cidadão, especificamente na prática de contrabando ou descaminho, este funcionário público não tome as medidas cabíveis, deixando à revelia o ato criminoso, né? O sujeito passivo do crime é sempre o Estado, como sendo o maior interessado em coibir o crime, o que leva à criação de fortunas ao funcionário que praticou o crime a custas do erário público. A conduta do crime é a facilitação, a ajuda, o descuido, o favorecimento, o apoio e a contribuição por meio de uma ação ou omissão à prática de crime de contrabando ou descaminho. O contrabando ele está previsto lá no artigo 334-A do Código Penal, que diz que é exportar,
ou importar mercadorias proibida, ou seja, a importação ou exportação de mercadorias que entra e sai do país e que sejam proibidas. Já o descaminho, que se encontra previsto no 364 do CP, ele vem a tratar da fraude empregada para iludir, seja total ou parcial, o pagamento do imposto ou de consumo. A conduta criminosa ela é considerada como dolosa, haja vista que a intenção do agente público é a de facilitar que o particular viole a lei penal. Muito embora que a facilitação do contrabando ou descaminho exige uma conduta de terceiros para que seja caracterizado o crime promovido pelo funcionário público. O crime é um crime formal, por se referir à vantagem do funcionário público, e o elemento do crime decorre, certo, do dever funcional. O elemento subjetivo do crime é o dolo pela vontade livre e consciente do funcionário público em facilitar o contrabando ou o descaminho. A consumação do crime se dá de natureza formal, pelo ato da facilitação, né? O crime é de natureza processual, é uma ação penal, o crime de natureza processual é uma ação penal pública incondicionada, tem como competência para julgamento a Justiça Federal, independentemente se o crime for cometido por funcionário público, conforme prevê a súmula 151 do STJ, abre aspas, a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Fecha aspas. Da prevenção, que está no artigo 319 e 319A do CP. O artigo 319, ele diz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-la contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tem pena de detenção de 3 meses e 1 ano a 1 ano e multa. O artigo 319A diz deixar o diretor de penitenciária e ou o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Este artigo 319A, ele foi incluído no Código Penal pela Lei 11.466 de 2007 e tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Os crimes de prevaricação imprópria, que é este que estamos falando, conforme previsto no 319 e o 319A, aliás, o 319 é que é o imprópria, né? É o próprio. É o que é o crime de prevaricação imprópria, é o 319, tá? Eles são crimes, os dois artigos, eles são crimes praticados por funcionários públicos. E
ou a eles equiparados, contra a administração pública em geral, considerando que, para o direito penal, a administração pública ela é concebida em sentido amplo, ou seja, a administração pública, nesse caso aqui, que o legislador quis aferir, é que abrange não somente o seu aspecto objetivo, como também o seu aspecto subjetivo, que seja, ou seja, aqueles entes que desempenham funções públicas, né? Dentre os aspectos processuais, está previsto no artigo 513 e a 518 o rito para o processamento e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. No entanto, devemos observar que o referido procedimento se refere aos crimes afiançáveis praticados por funcionário público contra a administração em geral, e que o mesmo procedimento deve ser obedecido, certo, aos artigos 312 ao 327, que é dos crimes contra a administração pública do Código Penal. Haja vista a modificação introduzida pela Lei 12.403 de 2011, que modificou aí o Instituto da Prisão e da Liberdade Provisória, que inclusive em aula passada nós já falamos deste assunto. O referido crime, ele consiste no fato de o agente retardar ou deixando de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse alheio com o fim de se beneficiar. É um crime que exige uma qualidade especial e, por ser realizado com um só ato, é considerado unissubsistente. Quando realizado por vários atos, ele é plurissubsistente e é omisso, puro, por decorrer de uma ação negativa do agente nas modalidades do núcleo verbal, retardar ou deixar de praticar. É um crime formal por satisfazer o interesse ou sentimento pessoal do agente. O objeto jurídico do crime é a administração pública, prejudicada pela conduta do funcionário que não cumpriu devidamente com seus deveres, os deveres da sua função, agindo com a finalidade de satisfazer seu interesse ou sentimento pessoal. O objeto material do crime é o ato de ofício, que é todo aquele de natureza administrativa, legislativa ou judiciária. A conduta típica do tipo penal é a prevaricação, no qual contém os núcleos retardar, deixar de praticar e praticar, tendo como objeto material o ato de ofício. Já a prevaricação imprópria, está lá no 319A, o delito de prevaricação imprópria, previsto no Código Penal, ele foi introduzido no Código Penal pela Lei 11.466 de 2007, como eu falei, no qual ela trata da prevaricação penitenciária, uma modalidade equiparada de prevaricação. O crime, ele consiste em deixar. O verbo é deixar. E deixar o diretor de penitenciária e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outras pessoas
ou com o ambiente externo, com outra pessoa ou outras pessoas no ambiente, com o ambiente externo, né? O elemento que integram o delito é a conduta de deixar o diretor da penitenciária e ou o agente público de cumprir seu dever de não permitir que presos tenham acessos a aparelhos telefônicos, de rádio ou similar, e que permita a sua comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, né? É um crime próprio, pois o agente ele deve ter uma qualidade especial. É um crime unissubsistente, por ser realizado por meio de um único ato. É um crime omissivo por decorrer de uma função, de uma ação negativa do agente. É um crime formal, pois consiste na efetiva utilização do aparelho de comunicação pelo preso. O objeto jurídico do crime é a administração pública, voltada aí à segurança dos estabelecimentos penais, prejudicadas pela conduta do funcionário. O objeto material do crime é o aparelho telefônico, seja ele fixo ou móvel, o aparelho de rádio que permita receber comunicação verbal entre duas ou mais pessoas. E quanto aos aparelhos similares, diz respeito a qualquer um outro aparelho que permita a comunicação entre pessoas. Até mesmo é considerado até mesmo o ponto em que se tem acesso à internet. Tá? O objeto material do crime são as condições, aquela, abre aspas, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. O sujeito ativo somente pode ser o funcionário público, em especial o diretor da penitenciária. O sujeito passivo é o Estado, por ser o titular do interesse sobre a ordem jurídica em geral. A conduta típica do crime está no núcleo verbal, deixar, que indica uma omissão própria. O elemento subjetivo do crime de prevaricação imprópria é o dolo, tá? Que é consistente na vontade consciente de descumprir o dever funcional e de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outras pessoas ou com o ambiente externo. A sua consumação ela consiste na efetiva utilização do aparelho de comunicação pelo preso ou no efetivo prejuízo para a administração pública. E por ser um crime de menor potencial ofensiva, esse crime ele é passível, certo, de transação penal, conforme previsto no artigo 61 e 76 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. A ação penal
é uma ação penal pública incondicionada, cujo oferecimento da denúncia para iniciar a ação não depende de qualquer condição de procedimento, tá? Ou de procedibilidade, né? Vamos ficar por aqui até o artigo 319. Na nossa próxima aula, nós falaremos da condescendência criminosa, da advocacia administrativa, da violência arbitrária, do abandono de função. Todos esses assuntos estão previstos nos artigos 320 a 323 do Código Penal. Queria aqui deixar meu agradecimento a todos, tá? Espero ter contribuído, desejando um ótimo estudo a todos vocês. Não dou continuidade, porque já passam mais de 20 minutos, para que a aula não fique muito cansativa, tá? Então, um forte abraço a todos vocês e a todas que nos acompanham, e espero contar com todos vocês nas nossas próximas aulas. Obrigado e um forte abraço.